lá. Aí agora. Oi, agora! Ah, agora Bom dia, sim! Priscila! Meu Deus do céu, eu já ia aqui começar a contar piada. Problemas técnicos, né? É para dar mais emoção, é para dar Com mais emoção. certeza. Deixa eu fixar aqui o tema, integração sensorial. Hoje Oi, o nosso gente, já tô vendo o tema. Rafael, a Denise. Oi, Vai fazendo pessoal. aí as honras da casa, o Ávila, que eu tô fixando o tema aqui. Tá bom. Pronto. Ai, gente. Ai, peraí. Ai, meu Deus, o tema fugiu. Gente, volta a tema. Você falou da Pronto. temperatura? Nossa, tá muito calor, Sim, nublado e calor. Sim. o tema não tá fixando. Pareceu pra mim aqui como se tivesse Foi? fixado. Aham. Ah, então acho que foi, Acho que mas pra mim fixou não. sim, fixou. Pra mim não, mas tudo bem. Pra vocês fixaram o comentário. Pra mim não, mas tudo bem. Tá Bom, vendo? vamos Problemas lá. técnicos. Chega de problemas técnicos, vamos falar aqui da nossa live maravilhosa. Estamos aqui hoje com o Ávila, lá de Belém do Pará. Gente, que delícia! Ai, que Fico muito bacana feliz, estar falando com Priscila. Fico muito você. feliz por essa oportunidade de estar dividindo esse momento com você, né? Um grupo tão especial que eu já venho acompanhando, né? Então, para mim é uma honra ter Ai, sido convidada, viu? Muito ai, obrigada. nós que agradecemos muito você ter aqui topado esse bate-papo com a gente. E vamos começar aqui a nossa live perguntando, Ávila, eu queria saber o que que te motivou, o que que fez assim, o que que foi sua inspiração para fazer terapia ocupacional? Por que que você escolheu essa profissão? Que pergunta legal, né? Porque muitas pessoas, quando entram na faculdade, Priscila, dizem que não tinham ideia do que era terapia ocupacional. Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, antes de escolher um curso que eu desejava fazer, eu pesquisava muito para conhecer o que cada área fazia, né? Quais seriam as propostas. Então, eu já entrei na terapia ocupacional sabendo mais ou menos do que se tratava. Por que eu digo mais ou menos, Priscila? A profissão ela é tão rica de oportunidades de trabalhar que você só sabe realmente o que é terapia ocupacional a pessoa que vive essa experiência, tá? Então, Sim. por isso que é uma profissão que muitas pessoas não sabem do que se trata, né? Terapia ocupacional, o que seria essa ocupacional? Você vai ocupar alguém? Não, não é que nós vamos ocupar alguém. Na verdade, nós vamos o quê? Ajudar essa pessoa a realizar as suas ocupações da melhor forma possível, com maior independência, com maior autonomia, né? E que são essas ocupações? Tudo que nós realizamos durante nosso dia a dia, desde o acordar, desde o levantar, desde o ir ao banheiro, alimentar-se, se vestir, né? Trabalhar, ir ao banco. Então, tudo isso faz parte das nossas ocupações. Então, eu entrei na faculdade já pensando na área da pediatria. Eu sou uma pessoa apaixonada pela infância, né? Então, eu já entrei sabendo o caminho que eu queria percorrer durante a graduação, né? Então, assim, quando eu vi que a terapia ocupacional poderia ajudar desde o bebê até o idoso, né? Que a gente promovia, né? Esse bem-estar, essa autonomia, eu fiquei encantada pelo curso, né? Então, eu fui lá, me inscrevi, né? E não me arrependo, faria tudo de novo, né? Então, eu sou Ai, suspeita que para legal. falar que eu sou apaixonada pela minha profissão. Ai, não, e a gente percebe, né? A gente percebe o amor que você tem, o carinho. Nossa, os seus posts são maravilhosos. Como a gente aprende mesmo, né? Obrigada, Muito, Priscila. muito bacana. E depois você vai contar aí da sua nova clínica, Sim. sala, tá maravilhosa. No E eu final você ainda vai não contar coloquei pra também, gente. ainda não coloquei muitos detalhes, que eu ainda vou colocar assim os pontos mais Meu Deus, e essenciais. já tá linda. Imagina quando você pôr tudo. Eu quero ir lá nessa sala. Você já está convidada para vir a Belém. Ai, que bacana. Então, ó, deixa eu te falar. Eu queria também que você falasse da importância da integração sensorial, né?
o que que é, como que a Certo. gente pode tratar, qual que é a terapia mais indicada. Queria que você falasse tudo aí pra gente, porque muitas mães e pais assim, têm muitas dúvidas, né, sobre esse assunto. Então aí, ó, queria que você dissecasse tudo pra gente. Tá bom, olha que é muito extenso, tá? Mas eu vou falando, aí qualquer coisa você me interrompe, me Isso. pergunta alguma E, coisa. gente, se tiverem perguntas, mandem aqui, ó, na caixinha de perguntas, essa que tem o símbolo da interrogação, e a gente vai parando e vai fazendo as perguntas. Então, Priscila, o que seria então essa integração sensorial, né? É a habilidade, né, o processo neurológico da gente receber essas sensações vindas do ambiente, vindas até o nosso corpo, e nós temos a capacidade em processar essas informações e oferecer respostas de forma adequada, adaptativa, né? Então, em palavras mais do nosso dia a dia, como eu posso dizer isso? O que é a integração sensorial? Eu, Ávila, estou aqui conversando com você agora, né? Mas ao meu redor existem várias sensações chegando a mim. O carro lá na Sim. rua, passando, né? O barulho de um papel que alguém está mexendo aqui na recepção, né? O barulho do ar-condicionado. Então, assim, o que é integrar? É quando você recebe todas essas informações que estão ao seu redor e você consegue o quê? Processar em forma neural, né? O seu cérebro vai lá e organiza essas informações e você fica bem, você reage de uma forma com o seu corpo, de forma efetivamente no ambiente, né? Então eu tô aqui sentada, mas essas informações não estão me incomodando. Eu tô conseguindo o quê? Olhar para você, né? E manter o foco em você. Eu não tô aqui querendo me levantar e ir lá, ó, pare de falar, né? Pare de fazer barulho. Então, assim, a pessoa que não consegue fazer esse bom processamento, né? Ela não consegue reagir dessa forma. É aquela pessoa que busca diversas maneiras de tentar se autorregular, né? Que é um termo que a gente usa. Sim, Então, uma sim. pessoa que, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, é uma pessoa que poderia estar fazendo isso, se balançando na cadeira, né? É uma pessoa Procurando que de alguma teria forma uma se pessoa que tem a regular. necessidade de se levantar, caminhar um pouquinho pela sala para continuar conversando com você, né? Então, assim, pessoas que têm déficit nessa integração sensorial, né? Precisa de quê? De estratégias para se manter, né, numa autorregulação, para que não fique mal, para que não se desorganize, não entre em crise, né? Então, assim, e há também três formas da gente poder descrever isso, né? Porque tem transtornos de modulação, né, sensorial, discriminação sensorial e de base sensorial, né? Então, assim, quando a gente usa esse termo modulação, é porque uma pessoa que ou vai ter uma resposta hiperreativa, hiporreativa ou busca sensorial, tá? Então, assim, o que seria essa hiperreação, né? É uma pessoa que estaria colocando a mão no ouvido, por exemplo, em relação ao sistema Aham. auditivo que eu tô falando agora, Aí já né? vem Então, o aqui, barulho tá né? incomodando muito, então aquela pessoa ia estar aqui, né? Então, não ia aguentar. Então, eles iam o quê? Iam chegar até uma desorganização por conta disso, né? É uma pessoa que reage de forma mais intensa aos estímulos que chegam no ambiente, né? Uma pessoa que Aham. tem uma hiporreatividade, no caso ao contrário, já é uma pessoa que precisa o quê? De mais informações para registrar, né? É uma criança, por exemplo, que entra na sala, né? E às vezes ela não consegue perceber, né, as sensações. Ela é hiporreativa, ela já busca muito, por exemplo, movimento para o vestibular não processa bem, por exemplo, né? Entrando nesse termo. E aí aquela criança que busca muita informação, de muito movimento para ter uma boa regulação vestibular, por exemplo, né? Porque assim, existem vários termos, né? E por isso que eu tô falando que qualquer dúvida você vai me interrompendo que a gente Aham. vai explicando melhor. Ó, tem uma dúvida aqui de uma pessoa. Esse transtorno é uma má formação de neurônios? Ela está perguntando. Na verdade, está relacionado ao processamento, né? Sensorial. Não Sim. é que vai ter uma deficiência ali, né? Nos exames que você faça, talvez não vá aparecer isso, né? Não é uma doença, é um transtorno de processamento sensorial. Que você precisa o quê? Sim. Estimular de forma adequada no ambiente proveniente a isso, porque a integração sensorial é você integrar vários
os seus sentidos juntamente, como que você possa o quê? Dando respostas para cada um de forma adequada, né? Então, assim, não é que tenha uma má formação, mas você precisa estimular para que ocorra essa melhor o quê? Conexão entre as sinapses, entre os neurônios, para que ele comece, os sentidos comecem a processar melhor, né? Então, por isso que veio a abordagem de integração sensorial, né? Criada pela terapeuta ocupacional Jean Aires, né? Então, ela pensou, né, em toda essa forma, ela até diz uma frase assim, que a integração sensorial, ela é a organização de informações sensoriais provenientes de diferentes canais sensoriais e a habilidade de relacionar estímulos de um canal a outro de forma a emitir uma resposta adaptativa. Então, assim, na abordagem de integração sensorial, eu vou oferecer àquela criança, a partir, lógico, né, precisa de uma boa avaliação, de um bom raciocínio clínico. É importante eu ressaltar sobre isso, tá? Integração sensorial não é apenas você colocar um balanço, uma lycra, e você dizer que você faz integração sensorial, tá? Então, é um ponto que eu preciso frisar antes de continuar explicando, né? É uma abordagem que você precisa ser capacitado para você atuar, né? Existe uma certificação internacional que você precisa se preparar durante um ano todo estudando, né? Porque nós estudamos neurociência. Então, não é algo assim que você pega a criança, não é só apenas brincar, né? Tem gente que acha que vai ter uma lycra, um balanço e você vai fazer integração sensorial. Não. Não é bem assim, tá? Porque para Não é da noite pro dia, gente. Não é da noite pro dia. E também não é algo tão simples como se parece, tá? Sim. Por que eu digo isso? Você precisa ter um bom raciocínio clínico para você identificar quais os déficits da criança, né? Então, você precisa passar por uma gama de testes avaliativos, desde dos que nós aprendemos na certificação, né? Você precisa elaborar um plano terapêutico a partir, né, do que você viu em avaliação, né? Para você fazer o quê? Uma intervenção de acordo com a necessidade daquela criança. As crianças, elas não são iguais. Todas nós temos o quê? Todas nós somos movidos de sentidos. Todos nós temos receptores, né? Então, você não precisa, por exemplo, ter uma disfunção do processamento sensorial para você também não reagir de alguma forma. Eu não tenho, mas eu sempre gosto de tocar na minha mão, assim. Isso é uma forma de se regular. Você deve ter uma forma de se regular também, né? Que você pode descrever e eu posso estar te dizendo o que seria. Né? Então, assim, eu vou dizer voltando para a integração sensorial. Então, a integração sensorial, Priscila, você precisa ter o quê? Um set terapêutico adequado a partir das medidas de fidelidade, né, da integração sensorial de Aires. Então, ao primeiro ponto, ter um terapeuta capacitado para exercer essa abordagem, tá? Não é simplesmente você montar uma sala e dizer que faz ES, né? Porque assim, você pode oferecer um estímulo para aquela criança que não vai ser regulatório, ele pode fazer ao contrário, né? Porque pode ser que uma criança precise girar muito para se regular e outra precisa de um movimento mais linear, mais suave. Então, assim, você precisa conhecer cada criança, né? Para que você tenha uma intervenção adequada, né? De acordo com a necessidade dela. Quando o meu filho era menorzinho, ele girava muito. Muito, muito, muito. Hoje já não. Hoje já não. Só quando ele tá assim, num ambiente muito, muito, muito estressante. Aí ele gira. Mas é muito difícil. É só quando ele tá assim no extremo mesmo. Ele já fez integração sensorial, Priscila? Ele fez um tempo, sim. Nós tivemos que parar. Ele Agora com a pandemia nós paramos tudo, né? Mas ele fez um tempo sim e ajudou muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. E deixa eu te perguntar, Ávila, explica pra gente o que é o sistema vestibular. Eu sei que é uma coisa super ampla e tal, mas explica pra gente. Olha só, o sistema vestibular, ele é o responsável, primeiro que os receptores ficam localizados no nosso ouvido interno, tá? E ele é o responsável pela nossa posição do corpo e da cabeça no espaço, do nosso movimento, né? Então, assim, é o responsável por eu estar sentada aqui de uma forma ereta, né? Que eu consigo me manter numa postura boa, por eu estar conversando com você agora, né? Então,
geralmente a pessoa que tem déficit no sistema vestibular é uma criança que não consegue permanecer com a postura da cabeça contra a gravidade. Então, uma experiência, você coloca ela contra a gravidade e você pede para ela fazer uma hiperextensão, né, de pescoço, de cabeça. Uhum. Ela não consegue. Ela não Ela fica. cai, Uhum. né? Então, assim, ainda está imaturo esse sistema vestibular, né? Ele ainda não processa bem essas informações que chegam, né? Então, está relacionado a movimento, a percepção do nosso corpo, né? A movimentação da cabeça, né? Quando uma pessoa tem desmodulação do sistema tátil, do sistema vestibular, desculpa, é uma pessoa que busca muito por movimento. É aquela criança que parece agitada, que fica andando na sala de aula, por exemplo, de um lado para o outro, né? Que busca muito e não sabe nem o que fazer com o corpo. Busca muita informação com o movimento, mas é uma pessoa que não sabe o que fazer, né? Então, a gente tem que trabalhar essa busca por movimento de uma forma funcional, né, na sala. Então, assim, o sistema vestibular é o responsável por isso, né? Por esse nosso movimento, por posturas antigravitacionais. Ele vai ser fundamental, Priscila, para quem não sabe, mas para ter uma boa escrita, para você conseguir sentar e fazer uma boa coordenação, com uma boa escrita. Então, eu sempre converso com os pais que chegam até mim, né? Que, dona Maria, ele não consegue ainda escrever, ele não consegue ainda nem sentar numa cadeira. Como seu filho vai conseguir escrever se ele ainda não consegue processar bem os sentidos dele, né? Então, assim, é uma pirâmide, Priscila. É importante a gente enfatizar isso. Cada habilidade, ela vai vindo, né, sendo estabelecida a partir de que a criança também já consiga processar bem essas informações que chegam no corpo dela, tá? Então, para ela poder sentar e escrever, ela precisa entender o que fazer com o corpo, né? Então, o sistema vestibular também está responsável por isso, de permanecer sentado. Uma vez, só cortando rapidinho, uma vez eu vi uma TO falando que até o jeito, eu peguei aqui meu caderno, até o jeito que a gente coloca o caderno, né? Porque Até muitas isso. vezes você Exatamente. coloca o caderno assim para a criança e a gente já vira, né? E já escreve. E então, o jeito, né, de pôr o caderno, assim, tem criança que, tipo, nem sabe que tem que virar para escrever e tal. E fica Exatamente. durinho, né? Ainda não sabe organizar essas informações, né? Então, senta aqui e não sabe nem o que fazer com o caderno e com a caneta, né? Então, assim, tá relacionado isso também à praxis, tá? O que seria a praxis? É o fazer. É você idealizar, tá? Peraí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever agora, tá? Eu vou pegar minha caneta, eu vou virar o meu papel, eu vou me posicionar na cadeira da melhor forma. Tipo assim, né? Eu vou planejar, praxis, pensar, idealizar, planejar e executar, né? Então, geralmente, criança que tem disfunção, né, da integração sensorial, provavelmente ela pode ter disfunção da praxis. Ela ainda não elabora muito bem essas etapas, né? Ela chega na sala de integração sensorial, Priscila, e ela olha para tudo isso. Eu quero subir na live. Vou te dar um exemplo assim real, né, do meu dia a dia. Quero subir na lycra, mas ela não sabe o que fazer com o corpinho dela, entendeu? Ela fica ali me olhando. E aí eu vou ensinar essa criança, né, de uma forma e aí, você quer subir? O que nós podemos fazer? Eu vou estimular ela a começar a trabalhar essa praxis, né? Bora empurrar, então, a escadinha? Então, assim, subir na escada, o planejamento do movimento, né? Subir na lycra até chegar lá. Então, assim, tá relacionado à praxis também, essa dificuldade de não saber o que fazer. É aquela criança que tem dificuldade, por exemplo, né, quem tem dispraxia, ela sabe o que ela quer fazer, mas o corpo dela não sabe reagir e integrar lá e executar. Um exemplo, amarrar cadastro, andar de bicicleta. Nossa, ela sabe que ela amarrar precisa... cardaço é um clássico. Clássico. Ela sabe, Priscila, que ela precisa pegar a mãozinha, pegar nos dois lados e fazer o movimento. Mas ela não sabe como fazer isso. Ela não sabe como executar essa ação, entendeu? Então, isso daí está relacionado a transtorno motor de base sensorial, é um dos tipos, tá? O outro são, no caso, distúrbios posturais,
que seria o quê? É aquela criança que tem um tônus baixo, é a criança que tem Uhum. pobre equilíbrio, pobre postura, tá? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo, né? Quando a gente começa a processar melhor os sentidos, os estímulos que chegam no nosso corpo através do ambiente, tá? Sim. Vai me perguntando aí que O, você quer saber mais. o meu marido, ele comentou aqui no meio da, Ah, do meio aqui, né? E falou assim que ele me lembrou, né, que hoje o meu filho ele gosta de, por exemplo, ele tá fazendo alguma atividade, ele gosta muito de desenhar, né? Então ele tá fazendo alguma atividadezinha, ele mesmo vai lá e coloca uma música para ele ficar ouvindo e desenhando. E antes ele não conseguia fazer isso. Ele não conseguia ouvir uma música e desenhar, né? Fazer coisas ao mesmo tempo, né? E uhum. hoje ele já faz, Que hoje ele já legal, Priscila. gosta de fazer várias coisas assim e não se desorganizar, né? Ele já consegue E fazer isso, isso. Priscila, está relacionado aos estímulos concorrentes que nós chamamos, né? É você, no caso, tá realizando uma tarefa, mas você está conseguindo se concentrar com o estímulo Isso, auditivo concorrente, né? E isso. realmente isso é uma habilidade já com muita maturação, né? Uma criança que já É. consegue fazer isso é uma criança que ela já responde bem a esse estímulo. Senão ele não Sim, conseguiria, né? Ele ficaria sim. desconcentrado, não ia conseguir desenhar da melhor forma, né? E tem vezes que ele até canta, ele fica cantando lá a música que ele tá ouvindo e desenhando. E antes ele jamais conseguiria assim, no comecinho, imagina. Não A conseguia Denise tem uma mesmo. pergunta aqui. Aos 14 Isso, vamos anos ler. de idade, ainda é possível fazer terapia ocupacional para trabalhar a questão de dispraxia? Gente, eu acho que sempre é possível desenvolver a habilidade, né? Independente, a gente sabe que tem uma faixa de desenvolvimento, né, da neuroplasticidade cerebral. Nós sabemos que existe Uhum, isso e tem até uma certa idade, né? Porém, nós somos seres humanos sempre capazes de aprender, né? Eu sim, sempre digo isso, sim, né? Então, como por exemplo, eu adulta, se eu quiser, no caso, aprender a esquiar, eu vou lá, vou tentar até executar, né? Eu vou sim. falhar várias vezes, eu vou falhar. Então, sim, é possível que a gente faça, né? Eu agora, Sim. atualmente na pandemia, eu recebi, né, 2 casos, né, de autistas adultos que está sendo um desafio para mim, né? Porque assim, eu trabalho há 4 anos com infância, né? Com crianças. Então, assim, tá sendo um desafio, porque são pessoas que já têm a sua rotina, só que a partir Uhum, da avaliação que eu fiz com eles, foi possível a gente elaborar estratégias e de atividades que posso fazer até em casa, com recurso de casa, para que a pessoa o quê? Consiga ter um melhor equilíbrio, uma melhor lateralidade, para que consiga processar melhor o sistema tátil, porque né, um dos casos é uma pessoa que, né, tem uma hiperatividade tátil. Então, assim, sempre é possível. Você tem que procurar um profissional, né, fazer uma sim, avaliação, né, para traçar os objetivos, para ver qual é a necessidade, né, daquela pessoa. sim, com certeza. O Ávila, o que que você acha dos atendimentos online? Que agora com a pandemia é a moda, né? Sim. Atendimento online. O que O que você acontece? acha? O que acontece, Priscila? É, online foi um desafio, acho que para muitos profissionais, principalmente para o profissional que atua diretamente com o seu cliente, né? No caso, assim, no meu caso, foi possível fazer estratégias para passar para a família. Por exemplo, a gente utiliza um termo dieta sensorial ou programa terapêutico, né? Então, a partir do perfil sensorial da criança, que a família preenche, né? E a partir do que a gente já conhece dos nossos clientes, foi possível, né, elaborar uma dieta para que esses pais em casa conseguissem fazer para que a criança pudesse, né, não se desmodular tanto, não se desorganizar tanto, Sim, para que no retorno não tivesse tanta regressão, né? Então, assim, é, foi um desafio porque muitas famílias não conseguiu executar isso, né? Porque estavam trabalhando também, né? Não tinha com quem aplicar isso. Então, assim, na minha experiência profissional, né, com a área que eu atuo,
foi algo assim que os pais sentiram a necessidade, precisa de retornar para as sessões, tá? Sim. Porque tem coisas que realmente o set terapêutico só que consegue oportunizar para aquela criança. É possível fazer Sim. estratégia sensorial? É possível, mas é diferente, né? É diferente o estímulo que a criança recebe, é diferente o ambiente que ela está, né? As propostas terapêuticas. Mas, claro, diante desse cenário que a gente viveu, foi possível fazer alguma coisa assim para que a gente ajudasse essas famílias, né? Com certeza. Eu acho que com o adulto, de uma certa forma, é mais fácil, não, a terapia online do que com a criança. O que eu tenho a dizer sobre essa experiência? O adulto, ele sabe te relatar com muita É, verdade. clareza. Esse Sim, adulto verbal, né? Ele sabe te sim. dizer o que ele está sentindo. Olha, Ávila, hoje eu acordei me sentindo assim, com uma necessidade muito grande, né, de fazer. Então, assim, é mais fácil essa intervenção por isso. Entendeu? Por conta dele me Verdade. descrever, ele me descreve muito bem o que ele sente. Então eu consigo analisar melhor. Aquela criança que é não verbal, ou aquela criança que fala, mas fala de uma forma que ainda não é tão funcional assim, ela vai ter mais dificuldade, né, Priscila, da Sim, gente poder compreender o que ela está assistindo. Mas é a possível, a partir do nosso necessidade olhar dela, né? clínico. Mas a partir Sim, do nosso olhar clínico, que é uma criança, por exemplo, que eu já acompanho há anos, né? Então, os meus clientes, a maioria já estão comigo 2 anos em terapia, né? Então, assim, porque cada caso é um caso, tá, gente? com Então, certeza. falando disso, por exemplo, tem crianças que não tem nenhum diagnóstico, por exemplo, não tem nenhum transtorno do espectro autismo, não tem hiperatividade, mas ela tem disfunção do processamento sensorial. Pode ser. Então, nem toda pessoa que tem disfunção do processamento sensorial é autista, por exemplo. Entendeu? Sim, Então, é importante também. Claro que atualmente esse critério já entrou até no DSM-5, né? De critério de diagnóstico. Que, querendo ou não, a maioria das pessoas, ou quase todas, autistas, tem disfunção do processamento sensorial em alguma área. Não precisa, sim. né? Ou é auditivo, ou é tátil, ou é vestibular, tá? Então, assim, mas não necessariamente essa criança que chega aqui para mim tem um diagnóstico. Então, cada caso é um caso. Eu gosto porque tem pai que chega para mim e diz assim: Ávila, quando ele vai ter alta? Né? É uma pergunta que chega para mim. E aí eu falo, ó, deixa eu lhe explicar uma coisa. Isso nós vamos ver a partir do momento que nós começarmos a intervir, tá? Nós vamos ver as respostas que essa criança vai dar pra gente, né? E também eu sempre realizo uma reavaliação, tá bom? A criança Sim, não sai da, sim. da, da minha clínica sem fazer uma reavaliação. Eu tenho que ter o quê? Dados científicos, né? Eu tenho que ter dados comparativos para que essa criança tenha uma alta. Eu não Com simplesmente, certeza. por exemplo, atendo 6 meses ou atendo um ano e eu, ó, tchau. Como assim? Eu preciso chegar com essa família e mostrar dados, né? Olha aqui, não é só a minha fala, né? Ah, ele já faz isso, já faz aquilo. Cadê de forma com evidência que ele já faz? Né? Então é importante Sim, também você procurar um profissional que você veja que faz o quê? Que realmente utiliza os protocolos e os instrumentos de avaliação apropriados para a integração sensorial, sim. tá, Priscila? Então, eu faço integração sensorial. Faz uma avaliação só com a descrição do que ela viu. Mas cadê os protocolos de avaliação? Cadê Sim. os dados que realmente você pode confiar, os confiáveis, os padronizados, né? Então, essa criança, geralmente, dependendo muito do perfil, eu avalio ou de 6 em 6 meses ou de um ano para um ano. Tem que ter pelo menos um ano de intervenção, tá? E a partir, claro, da necessidade dessa criança, quais os objetivos que ela precisa alcançar, né? Para que ela tenha uma alta, por exemplo. Então, a alta, Sim. ela é muito relativa. Pode ser que tenha muito rápido, uma criança com 6 meses consiga, sim, evoluir e a família ver essa independência e ele vai ter alta, né? Não necessariamente ele vai fazer terapia de integração sensorial, terapia ocupacional o resto da vida. Mas é claro, Priscila, como seu filho fez e teve alta, né? E agora já está conseguindo processar. Não teve muita alta, não. Eu meio Não? que tive que parar mesmo.
tive que parar Então, mesmo. assim, vai ser a partir da necessidade daquela criança, entendeu? E da Uhum, família, né? sim, O que que ela deseja de independência para o seu filho, né? sim, Então, com assim, certeza. é muito relativo, porque tem pais que perguntam para mim se tem cura, né? Então, assim, gente, a partir do momento que essa criança começa a processar mais os seus sentidos, que ela consegue conviver melhor na escola, que ela consegue, né, processar essas informações, de estar dentro de sala de aula e conseguir prestar atenção para o professor, conseguir fazer a sua tarefa, isso é um sinal, ok? Então, que ele já está processando bem. Ou na sua casa. É Sim. uma criança que consegue se deslocar bem ir até o shopping sem se desorganizar. Então, cada caso é um Uhum. caso. Né? Não dá para eu dizer aqui, com tanto tempo essa pessoa, essa criança vai ter alta, tá? Então, realmente precisa de uma avaliação com um profissional Com para a gente saber certeza. isso. Ô, Ávila, eu queria também que você falasse um pouquinho pra gente o que que é o transtorno do processamento sensorial. Certo. Que é se a integração sensorial é você conseguir organizar, né, essas informações. O transtorno é o contrário, né? É um déficit de integração sensorial, né, compreendidas na inabilidade ainda do nosso sistema nervoso central em modular, discriminar, organizar e coordenar as sensações adequadas, né? E a partir desse transtorno de processamento sensorial, eu já até elenquei os tipos dele, né? Eu já falei Uhum, anteriormente que tem uhum, o transtorno de modulação, que está relacionado ou sim. à hiperresponsividade, ou à hipo, ou à busca sensorial. Está relacionado ao transtornos motores de base, que eu falei ainda há pouco, né? Dificuldade do sujeito, né? De distúrbio de postura, dispraxia. E também está relacionado ao transtorno de discriminação sensorial, né? Que são os déficits de perceber melhor, Priscila, e interpretar a qualidade, né, do estímulo. Vou te dar um exemplo assim do que seria essa dificuldade de discriminação, por exemplo. É uma pessoa que tem dificuldade de discriminar alguma informação tátil sem precisar da visão, por exemplo. Então, nós mulheres, a maioria delas possui uma boa discriminação tátil na nossa bolsa, né? A gente coloca a mão na Hum, nossa bolsa e a gente encontra um batom, a gente encontra uma tudo, chave, tudo a gente tudo. Ali, encontra. ó, tudo. Então, a Só, pessoa, só, só a gente conhece a nossa bolsa, né, Priscila? Então, sim. assim, a pessoa que tem disfunção, né, de discriminação tátil, por exemplo, ele não vai conseguir fazer isso, porque os receptores da mão, né, não mandam essa informação. Ele não consegue ainda ter essa discriminação, né? Então, ele vai tocar no objeto, ele não vai saber que é uma caneta, ele não vai saber que é uma chave, apenas pelo toque. Às vezes ele precisa o quê? Olhar, é uma caneta, entendeu? Então, isso está relacionado à Entendi. discriminação. E isso também envolve o quê? Na hora da escrita. Quando a pessoa não tem uma boa discriminação tátil, por exemplo, ele não vai conseguir posicionar a sua mão de forma ideal no lápis e na caneta, porque ele ainda não sabe Uhum, fazer esse deslizamento de lápis, uhum, ou essa dificuldade de discriminar, né? Então, como eu tenho uma boa discriminação, eu consigo colocar minha mão bem aqui para escrever. Geralmente, a criança que não tem essa discriminação, ela vai pegar aqui em cima, assim, ó, e vai ah, escrever. Então, isso sim. afeta a Ou apreensão. então pega aqui, né? Isso Assim. afeta a preensão. Porque isso aí já está relacionado os tipos de preensões, que é outro assunto também que já entra, né? Que isso aqui é preensão imatura para uma criança já que, por exemplo, já tem Aham, 6 anos. Isso é imaturo, né? Ela já aham, precisava já ir por uma preensão de 4 pontos até a trípode, que é a sim, preensão que a sim, gente considera ideal, né? Então, sim. assim, então seria isso, né? Eu descrevi o que seriam os transtornos de processamento sensorial, né? Está relacionado à modulação sensorial, ou ela é hiperreativa, reage de forma intensa aos estímulos que chegam ao corpo dela, ou ela é hipo. O que seria o hipo, né? Para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu gosto muito de usar o tátil porque é um sistema que muitas pessoas têm disfunção. Ou ela reage de forma intensa, não consegue tocar numa amoeba,
não consegue tocar no hidratante, não consegue vestir roupa, não tolera etiqueta, né? Quantos casos que chegam para mim de mãe que relata, ele não consegue, ele se incomoda com essa roupa, com o tecido, né? Então ela tem o quê? Uma hiperreação, né? E Aquilo na dói, comida tem isso também, né? Muitas crianças não não comem toleram. certos alimentos por causa disso. O meu filho é muito Também, isso. aham, É, que relaciona, né? Como ele ainda não é, tolera, né? E pode envolver todos os sistemas, tá? O visual, é, a alimentação envolve o visual, é, o olfato, né? O tátil, porque aquela criança só de olhar para aquela comida que é é. melada, que é pastosa, ela já não quer O nem meu, e chegar perto. se ele toca e ele não curte, ele nem experimenta. Exato. Porque Muito isso. o alimento é isso, você precisa olhar para ele e desejar ele, né? Você precisa ter É, essa boa impressão. Você precisa sentir vontade de comer. Então, é, você olhar para uma textura que você não tolera nem no toque, como você vai ingeri-lo, né? Então, é assim, muito isso. eu vou pegar essa oportunidade para falar para as mamães que estão me ouvindo. Não forcem, né? Não forcem a comer, mas coloque próximo, mostre para aquela criança, Sim, sente na mesa com seu filho e coma. Porque assim, não adianta sim, trabalhar, por exemplo, seletividade alimentar, entrando nesse assunto, se aquela criança não vivencia a experiência nem de ver sim, aquele alimento que ele não gosta, né? Então, como é sim. que eu vou trabalhar isso se eu também não como? Eu, mãe, não como, o pai não come, ninguém come, mas eu quero que o meu filho coma, né? Vai Então, comer. assim, não tem como, né? Não tem como. Então, é importante você, sim, aos poucos, mas isso é trabalhar também em terapia, tá? Nós, terapeutas ocupacionais, que atuamos com integração sensorial, porque para a criança chegar a ingerir esse alimento, a gente vai desenvolver todos os outros sistemas na sala, né? Sim. Sistema proprioceptivo. Gosto muito de falar do sistema proprioceptivo. Os receptores estão nos nossos músculos, nos nossos tendões, nas nossas articulações. Ele é o responsável, Priscila, pela nossa percepção do corpo no espaço físico. Ele que é o responsável pela força que eu vou aplicar ao andar. Ele que é o responsável, né, pela minha noção de espaço no ambiente. Eu vou passar ali, eu sei que tem um banco, eu não vou me bater nele, né? Então, assim, a criança que tem déficit do sistema proprioceptivo é uma criança que não consegue processar essas informações. Ela chega, ela se bate em tudo, ela vai andar, ela bate com muita força, caminha com muita força, né? Então, assim, a gente vai precisar o quê? Desenvolver esses sistemas vestibular, proprioceptivo, tátil, que nós chamamos de sistemas base, né, da integração sensorial. Quando eles processam bem, que a criança começa a se sentir o quê? Ela consegue perceber melhor o seu corpo no ambiente. Então, ela vai se sentir até à Sim. vontade para experimentar aquele alimento. Então, o tátil ele é fundamental para isso. A partir do momento que ela já tolera bem ele na sala, já consegue experienciar diversas texturas, né? A mãe chega para mim e relata: olha, hoje ele conseguiu, né, comer algo mais pastoso. Por quê? Porque é algo que já não está mais sendo uma coisa aversiva, né? Ele já consegue tocar, ele já consegue Sim. sentir. Então, assim, geralmente eu sempre falo que pode trazer alimento para a sessão. Eu trabalho com os alimentos que a criança não tolera ainda, né? Então, eu trago para brincadeira, para brincar, né? Então, eu pego um bonequinho, o papatudo, olha, o papatudo vai comer, né? Então, assim, a fruta geralmente é uma queixa muito da família, né? Que as crianças às Sim. vezes não gostam da banana, não toleram devido à textura. Então, eu vou trabalhar desde o descascar essa banana, desde o tocar essa banana, desde o sentir o cheiro, né? Então, são as etapas. E a criança Sim. vai dar para o boneco antes de dar para você, para ela. Ela vai sentir, ela vai aproximar da boca antes de comer. Então, assim, é um processo, né? Não é você pegar a criança, sentar ela, come. Isso daí vai gerar um... E já dá tudo picadinho ali, né? Isso. E Muitas aí vezes a gente faz isso. isso já vai prejudicar, né? Vai gerar um trauma na criança, né? Então, realmente é muito importante procurar um profissional, né, que compreenda melhor essas Sim. fases para que a criança não
fique aversiva e aí vai gerar um problema maior no futuro, né? Com certeza. Ávila, como que a terapia ocupacional ela pode ajudar as famílias das pessoas com o transtorno do espectro autista? Nossa, que pergunta, Priscila. A terapia ocupacional é uma profissão abrangente, né? Eu tô falando aqui de nem um terço do que ela faz. Eu tô falando de integração sensorial, que é uma abordagem que eu utilizo. Mas o terapeuta ocupacional, ele vai auxiliar nas atividades de vida diária, né? O que é essa atividade de vida diária? Escovar o dente, pentear o cabelo, né? Se vestir, o autocuidado, tá? Ele vai auxiliar a essa família, né? Depende muito, se for pro lado de crianças, por exemplo, que precisam de uma reabilitação. Porque nós trabalhamos com reabilitação também, né? Não é só com autismo. Pode trabalhar também a comunicação alternativa, aquela criança que não fala, né? Então, assim, eu tenho o PECS, por exemplo, eu tenho um curso. PECS, maravilhoso. Então, eu auxilio também, junto com a Fono, claro, que ela vai ser o profissional que vai iniciar esse processo, mas a gente precisa generalizar, né, isso. Então, eu vou treinar também na minha sala, né, esse aspecto de comunicação. Então, o terapeuta ocupacional, ele tá para auxiliar a família na demanda que tiver dificuldade na sua ocupação. Então, você vai chegar para mim e dizer, Ávila, eu tô com dificuldade com meu filho, por exemplo, do ambiente escolar. Eu vou até lá, eu vou fazer uma avaliação desse ambiente, eu vou passar para você, né, o que é necessário, que estratégia nós podemos elaborar, porque eu realizo esse trabalho de consultoria escolar também, né? Então, eu vou até a escola, converso com a coordenação, eu oriento esse professor, o que ele pode fazer para estar ajudando essa criança a incluir essa criança, né? De forma realmente efetiva. Né? De inserir essa criança, sim, no PEI, né? No plano. Ele precisa fazer um plano para essa criança, tá? Então, assim, como o Rafael está até contribuindo, que no Pará nós temos um centro que oferece esse atendimento para famílias de baixa renda, verdade. Que bom Maravilha. Que já existe esse centro, né? Então, lá nós vamos oferecer na área que a família está sentindo necessidade. Então, como eu te falei, nós trabalhamos AVD, a IVD, que é as atividades instrumentais de vida diária, de ir até o supermercado, ir ao banco, e frequentar ambientes públicos, tá? Desde essa parte, né, de processamento sensorial, que é uma área que eu utilizo muito, é a minha vida, no caso, né? É o que eu mais trabalho, né? Só que a gente vai olhar para todas as áreas dessa criança. Se você chega com uma mãe e fala para mim, eu tô com dificuldade que ele se alimente, então nós vamos trabalhar a alimentação. Se você chega para mim e fala que tá com dificuldade que ele se vista, então você vai chegar para mim e vai me dizer qual a sua dificuldade, qual a sua demanda maior. E eu, como terapeuta ocupacional, que tenho a função de trabalhar na ocupação humana, eu vou lhe ajudar da melhor forma possível, né? Então, é muito abrangente, tá? O terapeuta ocupacional, ele é uma profissão que abrange diversas áreas, desde a cognitiva, da reabilitação, né? Então, é isso. Ai, maravilhoso. Gente, eu não tô nem acreditando que a nossa live já tá acabando. Tipo, tá muito rápido, né? Meu Deus! Não, a gente vai ter que marcar várias outras, assim, para pôr todos os nossos assuntos em dia aqui. Sim. Não, pelo amor de Deus, Ávila. Eu queria que você desse aqui pra gente uma dica, porque assim, esse ano, né, foi um ano muito atípico, né? A gente ficou muito em casa com as crianças e tudo. E assim, agora que está acabando as aulas online, vamos continuar em casa, né? Que começou as férias, vamos ficar em casa, né? E eu queria que você desse uma dica, né? Alguma coisa assim para atividade em casa que a gente possa fazer assim com os nossos filhos, que seja assim bacana para eles e que a gente consiga assim fazer com eles em casa, né? Como que a gente pode... Mas aí, Peraí, eu preciso só entender, porque assim, tem diversas atividades que a gente pode trabalhar. Aí você tá falando em nível de modulação, né? Porque assim, eu preciso compreender qual seria essa necessidade, né, da criança. Olha, por exemplo, a gente fica muito em casa. Então, por exemplo, vou pensar aqui no meu, vai. Sim, então, isso. assim, se a gente está muito em casa, então, assim,
ele fica meio que subindo pelas paredes. Não podemos sair. O que que a gente pode fazer aqui Sim. divertido para ele gostar, entendeu? Tem diversas atividades que pode ser feita em casa, até mesmo circuitos, Priscila, que você pode estar Ai, elaborando. circuitos, muito legal, Circuitos muito motores que legal. você pode estar utilizando, suas almofadas, né? Algo que você Ah, possa ótimo. usar, uma caixa que você pode usar para ele passar como um túnel, né? Então, assim, fazer Legal, algumas atividades, né, para que ele perceba melhor o corpo dele, atividades, por exemplo, que ativam a propriocepção, brincadeiras de puxar, legal. empurrar, carregar coisas mais pesadas, arrumar brinquedos de diferentes tamanhos e pesos no quarto dele, te Ah, auxiliar a legal. guardar os alimentos que chegam do mercado. Você pode pedir, você Ah, pode se unir. isso, minha filha, ele vai amar, porque ele ama mercado. Ai, ama mercado. Você pode inserir ele, né, em todas as tarefas da rotina da família. Sim, Ele sim. tem que participar de tudo isso, né? Então, desde você dar uma sacolinha para ele trazer do mercado, e ele for responsável por organizar, né, aquele alimento no armário. Ó, isso você já está trabalhando diversas habilidades, né? Desde dessa Hum. ideação, do planejamento, da execução, né? Organização espacial, saber onde vai guardar o alimento, tamanho, peso, né? Então, assim, pode fazer esse tipo de atividades, pode fazer atividades, né, para estímulo vestibular, né? Que ele pule de um sofá para uma cama, né? Atividades que ele possa também deitar na posição antigravitacional em cima de um colchão, que você utilize atividades de encaixe, que você possa estar Ai, que legal. oferecendo outros estímulos para ele, não apenas esse estímulo, esse input, né, que chega no corpo dele, mas que ele Sim. faça o quê? Utilize a visão para fazer um encaixe, né? Utilize uma escrita em posições diferentes, tá, Priscila? É importante a gente treinar a escrita de diversas posições, plano vertical, plano horizontal, que desenvolve Ai, os que sistemas bacana. sensoriais também, tá? Ai, tem tanta coisa, Priscila, que eu posso Ó, te a falar. Daisy deu uma ideia aqui, ó. Pegar o alimento e colocar num saco para pesar. Ó, é uma Sim, ideia bacana. Muito legal. exatamente. Então, Porque assim, eu acho que a gente assim, fica muito em casa, tem que ter ideias assim para as crianças. porque, como eu te falei, eu preciso conhecer a criança para eu estar orientando o que fazer, né? É algo Sim, assim com que certeza. a gente precisa conhecer um pouco da necessidade daquela criança, né? Então, às vezes, não dá pra gente. Eu tô falando um pouco do seu, né? Que caminha muito, gosta de muito movimento, né? Sim, sim. Então, assim, é uma criança que pode te auxiliar nesse sentido, de carregar alimentos, de arrumar, fazer circuito para ele pisar em Sim. texturas diferentes, né? Então, aí Ah, texturas, a muito gente já legal, trabalha o muito sistema legal. tátil. Eu não sei se ele tem problema no sistema tátil. Ele tem. Alguém falou, ó, brincar com texturas diferentes. É. Brincar com textura diferente, né? Desde você também, Priscila, eu acho bem legal a gelatina, que quando o pai coloca bichinhos para a criança tirar Ah, da legal, gelatina, né? Então, legal. eu sempre trabalho com espuma de barbeada para pintar, escrever letras no box do banheiro, na No box do parede, banheiro. Ai, que com legal. hidratante também, eu trabalho muito com hidratante. Então, assim, eu Com utilizo hidratante? Como que faz com hidratante, hidratante? hidratante mesmo, né? Que a gente passa no nosso corpo. Quando a criança tem disfunção tátil, eu utilizo algumas texturas até ela chegar naquela consegue pegar. Então, o hidratante, devido à criança utilizar com a família, já a mãe passa no corpo, é uma textura que ela Aham. aceita muitas vezes, né? Então, você Sim. colocar um pouco de hidratante num brinquedo que ele gosta para ele fazer um encaixe, tá? Ah, Então, legal. utilizar, né, de coisas que você sabe que ele tolera para você inserir. Aham, Então você já está ali o quê? Trabalhando esse sistema tátil do seu filho, né? E legal. aí você pode colocar esse brinquedo no início do circuito para ele encaixar no final, entendeu? Então assim, Ai, que legal. tem muitas possibilidades. Ai, amei, amei. Gente, ó, várias e várias ideias aí, ó, pra gente curtir aí com os nossos pequenos. Ah, sabe o que E tá pode ser feito acabando. Ah, também? Rapidinho, diga, trabalho de quero saber. cortar, trabalho de cortar, criança que tem dificuldade de Maravilha. cortar. A criança que tem dificuldade de cortar, por exemplo, papel, você pode cortar massinha, canudinho, EVA,
né? Então Ai, você é coloca. bárbaro, O que é bárbaro. legal treinar? Traçados assim de pré-escrita, linhas na horizontal, linha na vertical, né? E você dá para ele cortar, fazer encaixe de pinos e massinha, que você trabalha a motricidade fina, pinça, que é fundamental também para a Sim. escrita. Utilizar a ferramenta da tua cozinha, Priscila, pegador de gelo, pegador de macarrão, Ah, peças para ele ótimo. transferir, peças para ele Ai, eu transferir do acho que eu ambiente de vi um trabalho. no seu Instagram, bolinhas de, acho que de lã que pega com Sim. as Ah, pinçazinhas, eu né? fiz Muito recente. legal, Isso, porque muito assim, é uma legal. habilidade que a gente estimula a musculatura intrínseca da Sim, mão, já né? trabalha, né, Sim. essa apreensão, essa força, essa graduação de força, entendeu? Ai, maravilhoso. Ó, tá todo mundo falando, ó, dicas maravilhosas. Eu tô Ai, gente. amando as dicas. Ó, a gente tem que fazer uma live só de dica Ah, é pra gente verdade. fazer em casa, porque, gente do céu, às vezes a gente tem tudo pra fazer com eles e a gente fica assim, ai, não tenho nada. Aí compra brinquedo. E os É, meninos não gostam do eles brinquedo. gostam Eu mais tenho aqui ainda. milhares de brinquedos e ele nem é Eles aí com os gostam mais de brinquedos. coisas mais simples. Nem precisa, às vezes, Sim, investir em brinquedos caros, não. Pode fazer tantos pareamento, palitinho de picolé, que dá sim, para fazer caixinhas de diferentes cores e a criança parear naquela caixa da cor do palito, sim, né? Tu já trabalha habilidades cognitivas dessa criança, sim. né? Então, assim, tem tantas coisas que pode ser feita com coisas de casa, sabe? Colocar macarrãozinho no palito maior de churrasco, Ah, para é trabalhar a verdade. motricidade fina, né? Então, Ah, é aqueles pene, né? Coloca o pene, então, ou então aquele. Nossa, aham, maravilhoso, maravilhoso. tem Ai, muitas gente, então, coisas. eu tô aqui, a minha cabeça está borbulhando, gente. Fazer várias dicas de Ávila. Olha, nossa live Fico está feliz, acabando, Priscila. gente, mas a gente vai fazer outras com a Ávila, com certeza, porque a gente não falou nem a metade do que a gente tinha que falar, Ávila. É, tem muita coisa. O assunto é muito abrangente, verdade, Priscila. Muito, A gente fala horas muito. aqui. Com certeza. E a gente fala pouco, né, Ávila? A gente fala super pouco. Então, É, assim, né? rende Já muito. até me conhece, né, Priscila? Já sabe que eu falo pouquinho. Ó, pra gente acabar, eu queria que você deixasse um recado especial aqui para todos os pais do Amor Especial, para todo mundo que assistiu a nossa live e para quem ainda vai assistir também. Gente, primeiro eu quero agradecer muito de coração a Priscila, vocês estarem aqui no sábado de vocês, né, nos prestigiando, trocando essas informações com a gente, né, que foi um prazer imenso poder contribuir um pouco, né, com vocês, né, da minha experiência profissional e dizer assim que cada criança é única, cada criança é capaz de aprender, mesmo com as suas limitações. Então, seus filhos, vocês são pessoas também incríveis que estão ali lado a lado. Vocês são as pessoas que mais conhecem seus filhos. Eu digo que a minha avaliação é muito importante o olhar da família. Eu ouço muito o que cada pai, que cada mãe traz para mim. É fundamental ouvi-los, porque vocês, mais do que ninguém, conhecem eles mais do que a gente, né? Então, assim, que vocês são pessoas muito importantes e capazes de sempre, né, oferecer o melhor para o seu filho, né, e que nós, como eu como profissional, né, estou aqui de braços abertos para tirar qualquer dúvida, para esclarecer qualquer situação relacionada, né, à terapia ocupacional, à integração sensorial ou qualquer área da terapia ocupacional e dizer que as crianças não têm limite para aprender, tá? Não subestime os seus filhos, eles são capazes. Né? Às vezes tem algo que parece que é muito difícil, que está muito longe da realidade. Mas não, às vezes ele precisa só de um estímulo, ele precisa, como é que eu posso dizer para vocês? Que vocês confiem neles, para eles, no tempo dele, te mostrar que ele é capaz, tá? E não querer pular fases. Calma, né? Quando ele tiver uma conquista, aplauda, vibre muito por aquela conquista. Às vezes a conquista vocês podem achar que é pequenininha, mas não é. Aquela criança que não fala, que ela balbuciou, chora, grita, sabe? Aquela criança te deu o melhor naquele momento, né? Eu fico muito emocionada em falar de criança, porque às vezes
o que pode ser simples para uma pessoa não é, gente. É um ganho incrível para aquela família, né? Então, respeite também a outra criança, respeite, né, a dificuldade da outra criança. Se o seu filho possui já mais habilidades, aquele ali ainda vai chegar no tempo dele, né? Então, tenha essa sensibilidade, né, de ajudar uns aos outros, né? E saiba que eu estou, né, sempre aberta a tirar qualquer dúvida, né? Quem tá aqui conhece meu Instagram, pode me seguir, falar comigo por direct, que eu vou responder com todo o coração. E estou muito feliz pela participação de todos. E pelo seu convite, Priscila. Muito obrigada. De verdade. Ai, obrigada, sua linda! Ó, quem quiser encontrar a Ávila, onde que a gente encontra a Ávila? Então, eu vou colocar os contatos já atualizados no Instagram, porque agora são contatos novos da clínica, né? Que eu abri uma clínica recente, né? E aí eu vou colocar os contatos, mas tem também o Instagram, tem o e-mail, né? Que é terapeutocupacional.avila@gmail.com, né? Ainda essa semana eu vou atualizar o feed com os contatos, tá? Quem quiser tirar dúvida, né? Quem quiser conversar um pouquinho comigo sobre o assunto, eu vou estar disponível. Tá joia, Ávila. Beijo pra você. Beijo. Gente, sigam a Ávila. Sigam a gente também, Grupo de Paz, Amor Especial. E obrigada por terem acompanhado a nossa live. Beijo, Bom sábado. gente. Tchau. Beijo, Ávila. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.